Bom dia. Esperar um pouquinho para entrar mais gente pra gente começar a conversar. Minha segunda vez usando a live, tá? Eu sou meio burro. Pode me dar. Vou ficar com vergonha de aparecer. Vou mandar produzir em massa pra vender. Vocês acompanharam? Vocês estão escutando? Eu nem sei. Tô de fone porque da outra vez ficou melhor assim, né? Tá dando pra ouvir? Escutando? Massa. Bem, vou começando a conversar com vocês devagarzinho. Se vocês tiverem dúvida, deixa eu botar aqui no... Tem como colocar o tema da live e tudo, né? Mas eu não sei fazer essas coisinhas. Vou aprender. Bem, vou começando a conversar com vocês aqui devagarzinho e se vocês tiverem dúvida é só mandar. Mas manda ali pela interrogação, tem uma interrogação aqui embaixo assim, mais ou menos, ó. E aí dá pra vocês mandarem a pergunta, elas vão aparecer aqui em destaque pra mim, vai ser mais fácil de eu ver e tentar responder pra vocês, tá bom? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre emagrecimento. Tanto emagrecimento do paciente que é obeso e que precisa emagrecer, seja independente de que grau de obesidade que esse paciente tem, ou um paciente que tem uma vontade de melhorar a composição corporal, né? São processos diferentes. Um paciente obeso, ele tem muitas alterações endócrinas, alterações metabólicas que são complicadas de trabalhar. O paciente obeso, ele, por exemplo, ele tem alteração de 2 hormônios que eles controlam, o que é a nossa sensação de fome e a sensação de saciedade. Então, quando o paciente é obeso, quando o paciente dorme mal, e normalmente as duas coisas estão associadas, esse paciente ele perde o que é o controle da saciedade e aumenta o estímulo da fome. E isso já começa a contribuir para o ganho de peso. E aí eu fui colocando durante a semana para vocês alguns posts, né? Eu falei sobre um pouco do que são as dificuldades do paciente, principalmente o paciente obeso. O paciente está um pouco acima do peso, que é a questão da vergonha, às vezes a vergonha de ir para academia, de fazer exercício físico, porque outras pessoas estariam olhando, estariam pensando. E é uma questão que a gente tem, né? Todo mundo tem um pouco disso. E hoje, com mídia social, a gente fala mais da vida dos outros do que cuidar da própria vida, né? Mas assim, por mais que possa parecer besteira, é uma dificuldade real que os pacientes obesos têm. Bom dia. Não só de ir para academia, muitas vezes de entrar num círculo social, ir numa praia, porque precisa botar um biquíni, uma sunga, às vezes ou não vai ou fica de roupa, que não é uma situação confortável na praia de roupa. Então, a gente precisa abordar esse paciente muito mais além do que é entregar um plano alimentar, entregar uma medicação. Muita gente está focando muito no que precisa tomar, esquecendo que a obesidade, o sobrepeso é um processo multifatorial. E da mesma forma que é multifatorial, é crônico, e como é crônico, leva anos para ganhar peso e não dá para perder esse peso em pouco tempo. Uma das coisas que é comum a gente ver no paciente que perde muito peso muito rápido é que é fator de risco para litíase biliar. E aí você acaba uma pedrinha na vesícula, né? E aí você acaba tendo que parar na mesa de cirurgia porque quis emagrecer rápido demais. Emagrecer rápido demais, além de usar medicação, que muitas vezes nem é a medicação indicada, você acaba criando outras situações. Muita dieta maluca que apareceu nos últimos anos, por exemplo, ou como acontecia com os vigilantes do peso, por exemplo, que a pessoa ingeria uma quantidade de calorias mínima
às vezes com qualquer alimento que fosse. E aí o que acontecia? Você tem uma restrição tão intensa que você acaba disparando episódio de compulsão alimentar. E esse paciente, no fim das contas, entendendo que é um processo multifatorial, ele vai conseguir ter saúde nesse processo? Então, né, não é só o obeso que tem vergonha. Muita gente tem vergonha, né? Vergonha de executar um movimento errado, vergonha das outras pessoas falarem mal e assim, a gente precisa abordar essa questão dos pacientes porque a gente não pode deixar de cuidar da saúde por qualquer motivo social, por qualquer motivo de aparência. A gente precisa cuidar da saúde porque é algo importante. Uma das coisas que eu falei no vídeo ontem é que o processo de emagrecimento, de definição muscular que seja, ele precisa ser um processo que seja permanente. Se a paciente ganha peso de novo, normalmente, bom dia. Normalmente o que acontece é que ele depois vai reganhar o peso. Quando a gente reganha o peso, é muito mais difícil de controlar o metabolismo. E se manter em dieta é a parte mais importante desse processo, ter uma reeducação alimentar de fato, porque é importante entender que quando a gente emagrece, a gente passou por um processo de aumento de tecido adiposo. Quando a gente aumenta o tecido adiposo, a gente aumenta tanto o volume das células como a quantidade delas. Mas quando a gente emagrece, a gente não diminui a quantidade de células adiposas, ela só diminui de tamanho. Então elas vão estar esperando ali só a oportunidade de voltar a crescer. Então, o ganho de peso é muito fácil. Por isso que a gente não pode simplesmente sair cortando todos os alimentos. Por isso que a gente não pode querer que a pessoa emagreça à base de remédio. Quando a gente fala de um paciente que não é obeso, que tem uma composição corporal que simplesmente deseja emagrecer, e normalmente são os pacientes que mais querem usar medicação, a gente precisa entender que algumas medicações eles foram desenhadas para pacientes diabéticos e pacientes obesos, que têm metabolismos diferentes. Ontem no vídeo eu falei para vocês que o processo de tirar de um obeso para um sobrepeso, para um eutrófico ou para um musculoso são processos diferentes. Ainda que seja o mesmo indivíduo, são pessoas diferentes. Então a abordagem é diferente. Ou seja, não faz sentido usar uma medicação de obeso para uma pessoa que está com um peso um pouco acima. Ou às vezes nem está um peso acima, está eutrófico, mas quer melhorar o perfil estético. Não que o perfil estético não seja bonito, ele não seja importante. Ele é importante porque ele faz parte também da nossa identificação. Assim a gente se identifica com o que a gente acredita que a gente seja. Mas a gente tem que fazer cada processo, cada etapa do seu jeito. Porque senão o resultado, além de não vir, ele acaba sendo pior. Os primeiros... Deixa eu ver se vai aparecer. Não aparece... Eu pensei que aparecia... eu tô aprendendo a usar, tá? Mas eu não sei se tá aparecendo a pergunta aí. Os primeiros passos para recomeçar. Primeiro passo, entender que o seu objetivo a sua recompensa, o seu objetivo, o seu propósito, ele é maior do que um prazer que é efêmero, que é um prazer que vai acabar em minutos. Então, quando a gente vai iniciar um processo de perda de peso, a gente precisa entender o porquê que esse paciente está ali, o que foi que levou ele a decidir mudar, porque se ele não sabe por que está mudando, dificilmente ele vai conseguir se manter nesse caminho. É muito difícil a gente entender isso sozinho. Mais difícil ainda, depois de entender isso, a gente conseguir iniciar o processo sem orientação. A gente acaba cometendo alguns erros no meio do caminho, a gente acaba fazendo algumas coisas que não seria o mais indicado e normalmente não tem um resultado. Então, o primeiro passo é procurar profissionais que possam te ajudar a entender o porquê que você precisa emagrecer, porquê que você precisa perder peso, porquê que você deseja melhorar sua composição corporal. E assim a gente consegue fazer um planejamento com avaliação, com tudo muito bem elaborado, de preferência por uma equipe interdisciplinar, que dessa forma a gente consegue se conversar e aí a gente fala uma língua só,
não fica informações soltas que às vezes nem se conectam, às vezes elas nem chegam entre um profissional e outro. E aí a gente consegue tanto fazer com que esse processo seja mais agradável ou menos desconfortável, mais rápido e menos custoso. Para quem parou de comer carne, vai ser mais difícil? Não necessariamente. Se você parou de comer carne porque você tomou a decisão e você não se sente mais prazer em comer carne, nem algum tipo de carne especificamente, as coisas são adaptáveis e ajustáveis. Então a gente precisa ajustar dentro do que é um cardápio alimentar, o que são as suas necessidades em termos de nutrientes e oferecer eles nas alternativas que a gente tem, seja através de nutriente de origem animal, seja de nutriente através de origem vegetal. A gente tem como fazer o aporte, principalmente como a gente tem muita suplementação que vai ajudar no que é deficiente da dieta, a gente consegue ajudar esse paciente mesmo sem comer carne. Carne não é essencial para emagrecimento. É verdade que as células de gordura perdem essa memória de se manterem gordas depois de um ano? Dificilmente. É crônico, você ganhou isso ao longo de muitos anos, né? Você não, né? Quem ganha isso ao longo dos anos. Então a gente esperar que a célula de gordura ela fique lá dormindo, e se a gente não tiver se a gente tiver um descontrole alimentar e de rotina, que ela não venha a hipertrofiar mais uma vez, é muito difícil. A manutenção ela é o resto da vida. Por isso que a gente não pode fazer nenhum tipo de conduta radical. Condutas radicais não se mantêm. Mas quando a gente consegue ensinar o paciente de novo a fazer as escolhas, e as medicações não vão ensinar o paciente a fazer a escolha, aí sim a gente consegue manter isso sustentável por um longo prazo e de fato diminuir os riscos à saúde do paciente. Em relação ao Covid, que eu queria falar um pouco, eu trabalhei na linha de frente do Covid, eu trabalhei em hospital de campanha do Covid, e assim, quais são os pacientes mais prejudicados? E não são os idosos. A gente começou sempre com uma ideia de que os idosos, por terem mais comorbidades, seriam os que teriam o pior desfecho. Obviamente, muitos idosos com muitas comorbidades têm desfechos ruins, mas em meus plantões, eu cheguei a ver paciente com mais de 100 anos tendo alta no hospital de campanha de Covid. E quem eram os pacientes mais prejudicados? Obesos e sedentários. A gente já descobriu há algum tempo que a gente, quando faz exercício físico, a gente produz uma molécula que chama irisina. Essa irisina, quando chegou a pandemia, ela foi descoberta que é um fator de proteção para o Covid. Seja para a gente não apresentar uma evolução grave da doença, seja para a gente sequer ter algum tipo de sintoma. Então, o presidente da OMS recentemente, inclusive, se rendeu e deu uma declaração de que a atividade física é essencial para a preservação em relação ao Covid. Então, fechar a academia, trancar as pessoas em casa e elas não poderem se exercitar, principalmente as pessoas que usam atividade física, como ela tem que ser também como promotora de saúde, essas são as que perdem mais saúde e que acabam ficando muito acometidas até um desfecho ruim da doença. Bom dia. Um bocado de gente acenando, eu me distraio e me perco. Ontem eu postei um vídeo falando para vocês um pouco sobre tratamento, né? As abordagens que a gente tem em relação ao emagrecimento. O que é mandatório no emagrecimento? O déficit calórico. Não existe chá, não existe medicação, não existe nada que conserte hábitos ruins. E hábitos ruins não só são os hábitos alimentares. Muitas vezes os hábitos alimentares eles estão ligados à rotina. Rotina de sono, que eu já falei para vocês, que é importante. A rotina de sono alterada também altera o que é o controle de fome e de saciedade.
também altera o que é o nosso nível de ansiedade, de estresse, que muitas vezes a gente vai tentar compensar isso com a comida. E nunca vai ser uma comida de dieta, uma comida limpa, sempre vai ser um alimento com alta densidade calórica. E aí qual é o problema do açúcar? Por que o açúcar é ruim? Porque o açúcar refinado, refeições que aumentam muito a glicemia de uma forma muito rápida, elas também aumentam a insulina de forma muito rápida. E aí o que acontece? Na mesma velocidade que a glicemia aumenta, ela cai. Quando a glicemia cai, o que a gente tem é fome. Quando a gente tem fome, come de novo. Então, o que é que a gente faz? Uma das primeiras abordagens que a gente faz é fracionar as refeições para que a gente não tenha esses episódios de fome e buscar a opção, principalmente individualizando através dos exames de sangue, o que é o nível de insulina basal desse paciente. O pessoal costuma dizer que a insulina é o hormônio mais anabólico que existe. Beleza, pode ser, provavelmente é. Só que a insulina aumenta o que é o nosso acúmulo de gordura, assim como a massa muscular. O problema é, insulina demais, a gente faz muita gordura, insulina de menos, a gente perde massa muscular. E aí o que é que a gente precisa fazer então? A gente precisa deixar a insulina no nível que é aceitável, que é o nível que a gente vai ter uma segurança onde a gente não vai estar nem perdendo massa muscular, nem acumulando gordura, para que esse paciente consiga atingir o físico que deseja. Então, como é que a gente faz isso? Exame de sangue. É assim que a gente individualiza um protocolo. Não tem como você pegar um protocolo fechado e entregar para um paciente. Aquilo não tem como funcionar. A gente individualiza pela rotina, pelos hábitos, pelas preferências e pela avaliação metabólica e de composição corporal. Deixa eu ver uma perguntinha. Atividade física fora da academia, correndo leve e andando rápido, agachando e pular corda, ajuda? Eu já fui, por exemplo, num congresso onde o palestrante ele falava que, principalmente o paciente obeso tende a ser muito sedentário e ele considera que qualquer movimento que o paciente consiga fazer já ajuda. Seja levantar para ir para a cozinha, seja levantar para ligar a televisão, ele acha que isso já é melhor do que ficar em repouso o dia inteiro. Mas o que é importante, qual a diferença entre atividade física e exercício? Atividade física é isso, é qualquer atividade que a gente faça. Eu peguei aqui a canequinha, um café que já esfriou e personalizado, e estou fazendo uma atividade. Exercício físico é programado, é controlado, é periodizado. Então, se eu te disser que isso ajuda mais do que não fazer nada, mas é o correto? Não é o correto porque ele não está organizado da forma que deveria estar. Quantas vezes por semana, qual a intensidade, qual a duração. Essas coisas, a depender do nível de treinamento do paciente, em que período do ciclo da periodização ele está, ele vai precisar ser colocado de uma forma diferente. Deixa eu ver outra. Essa daqui chamou a atenção para uma coisa bem importante, hidratação. A gente sabe que a gente é basicamente composto por muita água. E muita coisa do que a gente faz depende de água. Às vezes, principalmente as meninas querem melhorar a qualidade da pele. E aí usa medicação para melhorar a qualidade da pele. Duas coisas que melhoram muito a qualidade da pele. Cardio e água. Por quê? O cardio ele vai tirar um pouco de gordura subcutânea e vai melhorar a resistência periférica à insulina. O que é que acontece com esse bicho? Quando a gente tem uma alta resistência periférica à insulina, a gente precisa que mais insulina esteja no nosso sangue. Quando isso acontece, a gente traz também sal junto, o sódio, e a gente aumenta a retenção. Quando a gente controla a insulina, a gente controla a retenção e a gente deixa a qualidade de pele mais ajustada. Quando a gente hidrata bastante, qual é o melhor diurético? Não é chá verde, não é furosemida, é justamente a água. Quanto mais água a gente bebe, mais urina a gente produz. 50 ml por quilo de peso
é uma conta boa para a gente determinar a hidratação para esse paciente, principalmente o paciente fisicamente ativo. Deixa eu ver se tem outro. A cena com o pessoal aqui, a cena, e eu não vejo porque eu fico distraindo falando. Eu só fazer uma metralhadorazinha. Bem, voltando para a abordagem do tratamento. Falei também da atividade física, que ela é importante porque às vezes as pessoas querem compensar fazer um déficit calórico através do exercício físico, e aí você acha que você vai gastar 800, 1000 calorias em uma atividade física, e a menos que você seja um atleta profissional, dificilmente isso vai acontecer. Na maioria das pessoas, uma atividade vai gastar 200, 300, 400 calorias. Cada tipo de atividade física tem o que a gente chama de MET, que é o valor que seria gasto no período de tempo para aquela atividade. A gente usa esse cálculo também para considerar as calorias da ingestão calórica do paciente. Mas a atividade física, ela entra aí para fazer, tanto como eu falei, o cardio, fazendo a melhora da resistência periférica, insulina, melhora a biogênese mitocondrial, que é o quê? As organelas que produzem energia, que vão queimar gordura, inclusive, que são as mitocôndrias, elas são produzidas em maiores quantidades quando a gente faz exercício aeróbico. Então a gente vai ter uma melhora metabólica muito boa, e assim a gente vai conseguir estimular o corpo a queimar mais gordura, a perder o peso mais rápido. Da mesma forma como a musculação vai entrar, para a gente conseguir preservar a massa muscular. O paciente que está querendo melhorar a composição corporal, que não tem um percentual de gordura tão alto, mas que quer ficar com o abdômen mais trincado, que quer ficar com a coxa com os cortes mais aparentes, esse paciente ele precisa se manter na musculação, porque senão a massa muscular acaba indo embora, boa parte dela. Então vai sentir o músculo mais flácido, vai perder a separação muscular para poder dar aquela sensação de corpo dividido, como o pessoal chamava antigamente. A gente precisa manter. Qual é o ideal? Então, manter a atividade aeróbica e manter a musculação, os dois alinhados com a dieta, com a rotina de sono adequada, com o controle do estresse. Aí a gente tem o resultado ideal. Deixa eu ver. Para a terceira idade, o que precisa emagrecer, para emagrecer e ter mais saúde? Precisa, primeiro, dieta, quando eu digo assim, quando a gente tem um objetivo específico, a gente calcula, vai bonitinho, precisa pesar, porque senão a gente não sabe o quanto a gente está ingerindo. A gente tem no máximo uma equivalência que a gente vai ter uma noção, mas a gente não vai ter uma precisão. Então, mas quando a gente está buscando saúde, a gente precisa basicamente fazer escolhas boas na hora da alimentação. O idoso, ele tem uma questão que é importante, que ele tem uma resistência anabólica. Ou seja, é mais difícil para o idoso fazer músculo do que para o jovem fazer músculo, por questões de alteração hormonal e tudo mais. Então, a gente precisa adequar também a ingestão, principalmente proteica, desse idoso, para que ele consiga fazer mais músculo. E para que o idoso quer fazer mais músculo? O idoso quer fazer mais músculo para poder ter independência nas suas atividades da vida diária. A gente já descobriu também que o músculo é também uma glândula endócrina, que é, quando a gente faz exercício, principalmente, ela libera citocinas anti-inflamatórias. E a inflamação, principalmente a inflamação subclínica, é aquela inflamação do paciente obeso que se arrasta por muito tempo, que daqui a pouco vai gerar um infarto, por exemplo. Então, boa alimentação, exercício físico regular e controle do que já tiver de comorbidade, com as medicações que forem necessárias. Perder a barriga depois da gravidez. O que acontece durante a gestação?
Durante a gestação, a mulher tem uma alteração de perfil hormonal, que é importante para a manutenção do útero gravídico. Acaba fazendo uma ingestão calórica maior, porque precisa, além de se alimentar uma outra pessoa que depende do que a mulher está comendo. E aí tem uma coisa muito importante, que o preparo da gestação, quando é uma gestação planejada, ele deve começar 3 meses antes, porque de 3 meses para a gestação, o que você faz, o que você ingere já influencia tanto a mulher quanto o homem. Durante a gestação, a alimentação da mulher precisa ser muito bem ajustada para poder ser também fornecido tudo que o neném precisa. Depois da gestação, depois que se tira a placenta, a mulher muda o seu perfil hormonal mais uma vez para voltar ao ciclo, e aos poucos o que é a estética do físico vai também retornando. Mas se a gente não incluir, mais uma vez, vou insistir, a alimentação adequada com uma atividade física, não tem perder barriga, só tem ganhar. Para aumento de massa muscular, vou fugir de um tema um pouquinho mais que percebe que é importante. O que é que a gente precisa para fazer músculo? A gente precisa do estímulo adequado. A partir do estímulo adequado, a gente vai estimular as vias metabólicas que vão gerar a hipertrofia, certo? Durante o descanso, durante a recuperação, a gente precisa das condições adequadas para que esse músculo possa crescer. Como é que a gente faz então? A gente nutre esse músculo com o que ele precisa. E quando a gente quer melhorar ainda mais, a gente sinaliza, ou a gente potencializa a sinalização que vai gerar hipertrofia. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso com suplementação, com manipulação. Só que você percebe que é uma potencialização da sinalização. Não cria o estímulo. Se não tiver estímulo, não adianta você sinalizar, você não tem que sinalizar depois. Suplementação para quem não come carne. Na verdade, uma suplementação que eu gosto de fazer para praticamente todo mundo é a creatina. A fonte básica de creatina da gente é a carne vermelha. Então, normalmente a gente precisa fazer essa suplementação, mas às vezes a gente pode nem precisar fazer, porque depende do que você faz, depende do que a gente está planejando. A creatina não serve só porque a maioria das pessoas pensam que é para aumentar a força. Na verdade, a creatina ajuda também a controle glicêmico. A creatina tem várias outras questões de proteção neurológica, tem bastante coisa que a creatina faz que pode ajudar no emagrecimento, ou pode ajudar no treinamento de força, de hipertrofia, independente de qual objetivo. Normalmente a creatina está bem indicada, mas tem que ser avaliado. Mas suplementação, porque tirou só a carne vermelha, a princípio não chega a ter uma necessidade não. Precisa de uma avaliação para ver se vai faltar alguma coisa. Se eu não estou perdendo nada. Acho que por enquanto não. Falei da insulina, falei da medicação. Se estiverem o pessoal que está falando por aqui, eu fico me perdendo sempre. Deixa eu ver daqui. Bem, eu me perdi onde eu estava também. Faltou falar de alguma coisa? Tem uma pergunta aqui que não está na caixinha, mas eu achei ela aqui. Creatina pode ser usada numa dieta cetogênica para emagrecimento? Pode ser usada, mas uma dieta cetogênica ela não necessariamente é para emagrecimento, e não necessariamente você vai conseguir emagrecer com essa dieta cetogênica, ainda que você tenha um déficit calórico. Lembre que emagrecimento depende da gente perder a gordura, de preferência mantendo ou ganhando massa muscular, e que isso seja sustentável. Qual é o problema de se viver, por exemplo, em dieta cetogênica? E dieta cetogênica tem algumas indicações clínicas, tá?
Mas a princípio, só para emagrecimento, por que se mantém dieta cetogênica por muito tempo é ruim? Porque a nossa tireoide, a gente precisa converter o hormônio que é pouco ativo, que é o T4, e um hormônio mais ativo, que é o T3. Para que isso aconteça, a gente depende de carboidrato. Então, o que é que a gente vê muitas vezes? O paciente diminui muito a ingestão de carboidrato, às vezes zera, e percebe que o metabolismo não está funcionando do mesmo jeito. Ah, porque a gente vai entrar em cetose, não sei o que, não é bem assim. Primeiro você tem que ter um déficit calórico. Mandou o déficit calórico, pronto. Estratégia dieta cetogênica a longo prazo, sustentada, ela vai acabar bagunçando sua tireoide. E aí o que é que acontece quando a gente bagunça a tireoide? A gente diminui o metabolismo, a gente dificulta o ganho de massa muscular, a gente acaba aumentando o peso, e a maioria dos colegas acabam que na hora que vão fazer uma avaliação tireoidiana, pede o TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide a produzir o seu T4, a liberar o seu T4, e o T4. Só que o T4 ele não é muito ativo, ele tem uma atividade bem baixa. Então o que a gente precisa fazer? Dosar T3 também, porque já peguei paciente que cortaram muito o carboidrato dele. Quando eu avaliei, ele tinha um TSH normal, um T4 normal e um T3 baixo. O que acontecia? A tireoide dele não estava funcionando normal. Quando eu voltei a introduzir carboidrato, a tireoide voltou a funcionar normal. Precisa tomar T3. T3 é uma das medicações mais perigosas que tem, diga-se de passagem. Mas é só consertar a alimentação. Você percebe que você conserta a alimentação e muita coisa acaba melhorando. Depende da suplementação e do contexto da sua alimentação. O que é que a gente precisa para engordar? A gente precisa sustentar um acréscimo de calorias fora do que é a nossa demanda por muito tempo. Por exemplo, você fazendo atividade física, deixou de fazer, continua comendo limpo, só que muito, e usa suplemento. Esse contexto pode te fazer engordar, mas o suplemento em si, não. E se for um suplemento de nutrientes, se for um suplemento que seja de zero nutriente, em nenhum contexto ele vai te fazer engordar de forma nenhuma. Ideal, pergunte a quem está te prescrevendo o que precisa ser feito no momento em que você está. Tudo precisa ser adaptado. Os velhos estão bombando aqui, né? Qual é o melhor alimento ou suplemento para repor depois da atividade física para idosos? Independente se é idoso ou se não é idoso. Após a atividade física, que a gente faz? Alimentação. Quando a gente quer, para idoso, como o idoso tem uma resistência anabólica, uma sinalização da síntese proteica aumentada através do whey protein é uma boa opção. Não é necessário, normalmente não é necessário, mas tem uma boa resposta, principalmente com uso crônico. Às vezes vai aparecer um estudo que vai dizer, o whey não serve para nada, só que o cara usou um treino que não tinha uma intensidade adequada por um tempo muito curto. Então, a adaptação e a individualização pro caso, ele é importante. Às vezes você não precisa usar o whey, às vezes o paciente não tolera o whey, você precisa usar outro tipo de suplementação, às vezes não precisa de suplementação nenhuma. Então, é avaliação e individualização. O idoso pode tomar whey? Eu tinha meio que respondido, mas pode, deve. Quem não deve tomar whey? Pessoal que tem uma intolerância à lactose, porque o whey vai ser derivado do leite, apesar da gente ter o whey concentrado. A gente tem basicamente 3 tipos de whey. A gente tem o whey concentrado, que tem uma quantidade de lactose maior. A gente tem o whey isolado, que aí já tem traços de lactose. Só que assim como tem traços de lactose, a gente tem níveis de intolerância. Então a intolerância, se for uma intolerância baixa, você pode usar o whey concentrado, isolado, que você não vai ter problema nenhum. Se a sua intolerância tiver um grau muito alto, mesmo traços de lactose já vai te trazer problema. A gente tem o whey hidrolisado,
que vai tender a trazer menos reação ainda. Mas a gente também tem outras proteínas em pote. Tem proteína do ovo, albumina, a gente tem proteína da carne, a gente tem proteína da ervilha, do arroz. A gente tem bastante coisa para usar. Lembrando que, principalmente quando for proteína em pó de origem vegetal, a gente normalmente precisa fazer uma suplementação de algum aminoácido específico também, porque normalmente falta nas proteínas vegetais. Se tem mais alguma. Quem tem hipotireoidismo tem dificuldade para emagrecer? Pode ter dificuldade se a sua tireoide não estiver funcionando da forma que deveria. Quem tem hipotireoidismo tem que fazer o quê? Avaliação da tireoide para poder fazer a reposição do hormônio tireoidiano da forma correta e a alimentação de forma correta. Pronto, assim vai emagrecer. Hipotireoidismo nada mais é do que a deficiência da produção e liberação desse hormônio. Então a gente repõe e a pessoa vai viver de forma praticamente fisiológica. Yoga conta como exercício de força? Definição clara. Treinamento de força é aquele que é realizado contra a resistência. Ou seja, aquele treinamento que a gente faz com peso. O CrossFit, por exemplo, ele realiza treino de força, mas normalmente não é um treinamento voltado com o objetivo de hipertrofia. Normalmente é um treinamento com o objetivo de performance. Treinamento de força tem que ser realizado com peso. Yoga pode ser considerado uma atividade física saudável, conexão com a mente, conexão com o corpo. Sim, isso é bem interessante de ser feito, mas não é um treinamento de força. Qual a indicação para a betalanina? O que a betalanina faz? A betalanina estimula a produção de uma substância que chama carnosina. A carnosina vai promover um efeito tampão. O que acontece? Quando a gente começa a fazer uma atividade física, principalmente as mais longas, a gente começa a ter uma produção de ácido. O músculo queima, não é aquela sensação. O que é que a gente faz então com a betalanina? A gente suplementa a betalanina para que essa sensação seja mais tardia e assim a pessoa, o atleta, o indivíduo conseguir realizar aquela atividade por mais tempo. Só que é uma suplementação que precisa ser usada de forma crônica, o efeito dela não é agudo, se eu não tomar hoje vai treinar e tem um efeito, tem que tomar por algumas semanas, na dose certa que o pessoal gosta de tomar até sentir a parestesia, formigando e ficar doidão. Não é isso que faz você treinar bem, isso é um efeito colateral do suplemento, então a gente tem que usar na dose de preferência sem efeito colateral e na atividade física correta, porque existe diferença entre atividade física explosiva, atividade física de mais longa duração. Então a gente tem que encaixar para aquela atividade física a suplementação correta. Muitas vezes a betalanina está indicada assim com uma ótima resposta. Quem tem tolerância à lactose pode tomar whey à base de soja? Na verdade, a proteína à base de soja não é o whey. O whey vai ser sempre derivado do leite. Mas a proteína de soja, ela é uma proteína que ela pode ser usada, inclusive em associação. A proteína da soja, ela tem uma quantidade de alanina boa que ajuda a melhora da absorção do whey. Então, para quem pode usar o whey, às vezes fazer essa associação com proteína de soja, ela é bem interessante. Mas a proteína de soja não tem lactose, então em relação a isso não tem problema. Qual o benefício emocional e psicológico da alimentação e exercício físico? Jefferson tá aí para responder isso? Devia deixar, né? Mas tudo bem. Então, para senhora primeira dama, que eu sei que não vai querer nem aparecer. Aliás, semana que vem a live vai ser sobre ansiedade, tá? A gente vai falar bastante sobre esse assunto que vai ter relação também com ganho de peso, com interação social, que são coisas importantes para a saúde.
A gente cuida de performance, a gente cuida de estética, do que é o físico, como você se sentir bem, mas a gente cuida também do que é a parte emocional e psicológica do paciente. A gente precisa abranger tudo. O paciente não é uma coisa só, o paciente não é um bloco de corpo que a gente vai mudar, certo? Até porque se a gente tentar fazer isso dessa forma, a gente não vai conseguir. Semana que vem, live sobre ansiedade, e durante a semana vão ter alguns posts também falando sobre ansiedade. Mas qual é, então, o benefício psicológico e emocional na alimentação? Primeiro, muitas coisas na alimentação a gente pode controlar de forma a gente ter uma produção de neurotransmissores que beneficiem. O que é que a gente pode fazer, o que a gente faz muitas vezes? A gente modula a microbiota intestinal para que essa microbiota produza, por exemplo, mais serotonina. E aí a gente vai trazer uma sensação de bem-estar maior para esse paciente. Às vezes é uma estratégia válida mais do que você dar um antidepressivo e deixar o paciente dependente, continuar comendo mal e continuar com um problema. Ou seja, muitas vezes o problema emocional é originado no intestino. Só que se não avaliar isso e quiser só usar um antidepressivo, um ansiolítico, que misericórdia, Rivotril é uma pandemia pior do que o coronavírus. Dessa forma a gente não vai conseguir, mas a gente consegue muita coisa modulando o intestino, que pode ser através de suplementação, através da própria alimentação. O exercício físico, ele vai fazer muito, assim como a alimentação também, mas o exercício físico tem uma característica mais ainda de fazer uma liberação de endorfina. Endorfina pra gente vai fazer uma sensação de prazer. Por isso, muitas vezes, o cara levanta e está sem muita disposição para fazer exercício, mas ele vai lá na disciplina, levanta e passa o resto do dia se sentindo bem. Traz uma sensação de bem-estar. Mais ainda, quando a gente começa a perceber os resultados, e é difícil, às vezes, a gente se enxergar e ver, porque quando a gente se olha, a gente quer procurar defeito e não qualidade. Por isso é importante a gente ensinar o paciente a se enxergar e o que é que ele precisa buscar quando olha em relação ao que ele quer. A atividade física, quando ela começa a apresentar resultado, a própria autoestima ela já vem associada. A pessoa vai se olhar, vai se sentir mais bonita, vai se sentir mais em forma, vai começar a perder a vergonha de ir para a praia e botar o biquíni, botar a sunga. Então, você vai trazer essa pessoa de volta para um convívio social que às vezes ela estava afastada por causa dessas coisas. Convívio familiar, trazer melhor um relacionamento. Quem se sente bem não vai ficar causando confusão o tempo todo. Quem se sente bem vai querer dividir o seu bem-estar com as pessoas e aí vai acabar promovendo o ciclo através de quem também tiver disposição para fazer o que precisa para poder ter uma vida melhor. Meu Deus, quanta pergunta. A importância de olhar o rótulo dos alimentos. Mais do que há um tempo atrás a gente ficava assim, vamos olhar a tabela nutricional para a gente saber quanto tem de carboidrato, proteína, gordura, sódio. Mais importante do que isso é importante também, mas mais importante do que isso é olhar a composição do que aquilo foi feito. Normalmente, normalmente não, uma regra que a gente tem aqui, que nos ingredientes vem descrito por ordem decrescente de quantidade. Ou seja, quando a gente olha ali, ingredientes, e vê o primeiro ingrediente, ele é o que está em maior quantidade naquele produto. Então, às vezes você vai pegar, sei lá, sua barrinha fit, ou um negócio assim, você olha lá, traz o ingrediente, a primeira coisa que tem é açúcar. Açúcar. Entendeu? Então, essa é a importância da gente olhar a tabela nutricional e os ingredientes que tem ali, para saber se os ingredientes que estão ali, eles de fato são bons ingredientes, são ingredientes que a gente não precisa dele. Qual o impacto da bebida alcoólica na dieta? Isso vai machucar uma galera, viu? Bebida alcoólica, seja para hipertrofia, seja para perda de peso, ele tem alguns problemas. A primeira coisa é que ele aumenta a nossa insulina basal por cerca de 15 dias. Que foi que eu falei, insulina alta demais, promoção de gordura. Então, só daí a gente já começa a bagunçar. O álcool entra também como uma caloria que ela não serve basicamente para nada. Cada grama de álcool tem 7 calorias. E ela vai produzir o que em você? Nada.
Carboidrato tem função, proteína tem função, gordura tem função, álcool tem função? Tem. Às vezes te deixar muito doido, alterar cerebelo para você perder o seu controle fino. Vai produzir um metabólito que chama acetaldeído, que ele no músculo ele é tóxico, então ele vai tirar um pouco da sua capacidade de produzir músculo. Ele vai fazer a inibição de uma enzima que chama mTOR, que é uma enzima que ela está relacionada à sinalização da hipertrofia. Então você vai produzir mais gordura, você vai produzir menos massa muscular. Isso é efeito do álcool na dieta, além de aumentar a retenção, porque nos primeiros dias ou logo no dia seguinte você pode até se sentir um pouquinho mais seco, quem tiver principalmente o percentual de gordura menor, e logo depois vai começar a ficar inchado, porque a insulina sobe, segura o sal, e no que segura o sal a gente aumenta a retenção, ganha mais gordura, mais retenção e perde músculo. Em um processo de emagrecimento, uma dieta equilibrada só pode emagrecer sem exercício? Pode. Na verdade, o exercício ele não é necessário para o emagrecimento, mas ele é benéfico para ele. A gente tem tanto uma melhora da saúde como uma melhora do resultado do emagrecimento. Mas o que é mandatório no emagrecimento é o déficit calórico, que é causado através da alimentação. Eu vou precisar montar todas as minhas refeições para a Gazeta Dieta. Não sei o que é Gazeta Dieta, mas depende da sua rotina, né? Obviamente, se você tiver quem faça a comida para você, você não vai precisar fazer todas elas. Mas o que é que vai te ajudar a manter no processo? O que vai te ajudar a manter no processo é a organização. Muita gente quer o foco, a motivação. Motivação não é uma coisa que aparece todo dia. Motivação é uma coisa que aparece de vez em quando, e a disciplina e a organização vai te deixar, vai te permitir que você continue o processo. Então, se na sua rotina organizar as refeições com antecedência vai te fazer aderir mais ao tratamento, então é isso que precisa ser feito. Se você consegue fazer isso, as refeições todas na hora, todas fresquinhas, também pode ser feito. Dieta para emagrecer impacta nas unhas e cabelo? Pode impactar, principalmente se ela tiver um déficit calórico muito acentuado. O que acontece? Quando você tem déficit calórico, você não tem déficit só de caloria, você tem déficit de proteína, você tem déficit de aminoácidos, de minerais, de cofatores para muitas reações, então déficit de fibra. Então, por exemplo, unha e cabelo é composto de queratina. Você vai ter uma redução da queratina, uma proteína. Se você tem um déficit de proteína muito acentuado, você vai acabar tendo uma dificuldade na produção dessa substância, por exemplo, que é substância base para esses fâneros, né? Para unha e para o cabelo. Estratégia para controlar a ansiedade quando não podemos ir para a academia. Estratégia para controlar a ansiedade. A gente tem, através da terapia integrativa, que eu vou inclusive apresentar para vocês daqui a pouco, que a gente vai oferecer também, algumas formas de tratar a ansiedade. A gente não, muitas vezes, obviamente o paciente precisa estar aberto a essas terapias. A terapia integrativa ela vai incluir meditação, ela vai incluir aromaterapia, ela vai incluir algumas questões que elas não vão tratar uma ansiedade, elas não vão tratar uma TAG, mas elas vão ajudar a controlar. Quando a gente não pode ir para academia, a gente fica muito tempo em casa, principalmente quem não é muito caseiro, quem gosta de ir muito para a rua, sente falta de ter um contato em algum outro ambiente. O que é que a gente pode fazer então? Além de algumas estratégias da terapia integrativa, a gente pode buscar se exercitar em casa também. Tem paciente meu que se exercita em casa. Não muito por causa da pandemia, mas porque prefere. Então, a
gente tem algumas coisas, além de, obviamente, a gente consegue, às vezes, fazer uma suplementação, ajustar uma alimentação para que a gente consiga ter um controlezinho da saciedade. No último estágio, quando isso não funciona, aí sim é a hora da gente avaliar se uma medicação controlada vai ser benéfico, porque a gente tem sempre que avaliar o risco-benefício, o custo-benefício para o paciente. Não pode sair dando qualquer coisa só porque é ansiolítico, então vai ter ansiedade. Não vai, não é assim. Quem não pode ir na academia faz como? Treino em casa, treino na rua. Tem muita forma de fazer treino funcional na praia. Beleza, a praia está interditada, mas na calçada pode. Então, sim, existe muita pouca justificativa para não se realizar atividade física, se é que existe alguma. Para quem tem retenção de líquido, tem alguma diferença na dieta? Primeira coisa que vai acontecer quando a gente consegue limpar a dieta do paciente, quando a gente consegue deixar alimentos mais adequados para o metabolismo dele, a insulina vai baixar, a retenção vai baixar. A outra coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer uma hidratação forte, aquele 50 ml por quilo de peso, ele vai conseguir promover uma diurese boa. A outra coisa que a gente pode fazer é estimular essa diurese de uma forma natural. A gente pode usar vitamina C, a gente pode usar chá verde, cavalinha, a gente tem algumas coisas que a gente pode estimular a diurese, mas nunca diurético. Quando a gente vai para o fitness, para o fisiculturismo, a gente sabe que tem basicamente duas substâncias que matam os atletas, e não é esteroide. Esteroide não mata as pessoas, tá? Prejudica em algumas coisas, principalmente no abuso, mas o esteroide não mata. O que é que mata no fitness, no fisiculturismo? Insulina e diurético. Por quê? Quando a gente faz um diurético num paciente que não precisa, que está todo reguladinho, a gente primeiro tira a água de dentro do músculo, e é a última coisa que a gente quer. A gente usa a creatina para botar água dentro do músculo e usa o diurético para tirar dele. Não faz muito sentido isso, né? Tudo bem que não é a função principal da creatina, mas a creatina também faz isso. Além da gente tirar a água de dentro do músculo, a gente tira a fórmula do músculo, a gente tira a capacidade de contração dele, a gente tira o tônus, a gente tira alguns sais que são importantes para a contração do músculo. E lembre, coração é músculo. E o que é que acontece quando a gente faz um diurético desse? A gente altera principalmente o que é a quantidade de potássio, e quando a gente tem uma alteração de potássio, a gente pode levar o paciente ao arritmia e uma parada cardíaca. Então, se estiver pensando em usar diurético para poder diminuir a retenção, você não vai diminuir a retenção, ainda pode ter um problema bem ruim. Quem tem hipotireoidismo tem mesmo que evitar a soja? Eu vou te falar que eu não me lembro de ter visto isso em nenhum lugar ainda. Mas é legal para pesquisar. Posso responder a última? Senão vai ficar muito longo, e eu vou colocar essa live no... a gente está fazendo canal no YouTube, tá? A gente está fazendo no site, a gente vai colocar vou colocar no feed também, não vai se perder depois daqui não. Por isso que eu não quero deixar muito extenso, porque senão para assistir depois vai acabar ficando chato, né? Explica as comidas, principalmente doces, low carb, zero lactose, sem glúten. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas vamos lá, low carb, comida low carb vai ser basicamente uma comida que tenha pouco carboidrato. Mas antes de sair se entupindo porque é low carb, vamos lembrar que proteína tem caloria, gordura tem mais caloria ainda. Então a gente tem que... Por que a gente olha o rótulo? Low carb, zero carbo, o pacotinho de qualquer coisa lá. Mas você vai ver, a gordura tá lá em cima, o sódio tá lá em cima. Então não é exatamente bom porque é low carb. Zero lactose vai ser
De fato, sim, sem a lactose. Normalmente os produtos são até associados à lactase, porque quem tem intolerância à lactose é porque tem a deficiência dessa proteína. Então a gente pode, às vezes o paciente não quer tirar o leite e os derivados da dieta. O que você faz? Você faz a suplementação de lactase associada às refeições que vão conter leite e derivados para que o desconforto gastrointestinal não aconteça, ou pelo menos seja mais levinho. Os sem glúten vão ser só os que não vão conter essa proteína. Da mesma forma que a intolerância à lactose tem graus, a alergia ao glúten também tem graus. Então, às vezes o paciente não tem um grau muito alto, às vezes o paciente sente um pouco de desconforto e às vezes o sintoma que o paciente não é desconforto gastrointestinal, às vezes é dor de cabeça. Então, em algumas estratégias, depois que você já tentou determinadas coisas, às vezes você tentar tirar esses nutrientes que, assim, o glúten não vai te trazer nada de bom, mas não necessariamente ele vai te trazer algo de ruim. Então não sai tirando de qualquer jeito, até porque para você tirar o glúten você precisa muitas vezes tirar o que é fonte de fibra. E às vezes ou você não tem, ou tem uma alergia muito pequena, um grau muito pequeno que não vai te trazer nenhum tipo de desconforto, mas se você tirar as fibras, aí sim você vai ter desconforto. Então não é porque sem glúten que é bom, não é porque sem lactose que é bom, a gente tem que avaliar o paciente. Eu ia responder a última, mas já apareceu mais. Hipertireoidismo em idoso, qual o nível de dificuldade para ganho de massa muscular? Se não fosse idoso, eu diria que a velocidade metabólica seria difícil, porque aí é muita comida. Só que acontece, normalmente, idoso, como a atenção para a prevenção de comorbidade está começando a acontecer, o idoso, ele normalmente vai vir com diabetes, com hipertensão, com resistência a querer se hidratar. E aí ele tem hipotireoidismo associado, como é que você vai dar tanta comida? Agora sim, hipotireoidismo de fato diagnosticado, você precisa tratar. Não adianta só querer a base da comida e deixar ele com a tireoide funcionando de qualquer jeito, porque isso vai trazer consequências. Você vê que quando a gente tem um hipertireoidismo, a gente tem uma velocidade metabólica aumentada, mas a gente também tem uma taquicardia, a gente também pode ter um aumento de pressão arterial, então a gente precisa ajustar esse paciente. Deixou ele funcionando de uma forma mais fisiológica, aí a gente consegue abordar e fazer o ganho de massa muscular também. Estradiol elevado, qual o impacto no processo de emagrecimento? Isso é legal. Eu já gosto um pouco de endócrino, né? Estradiol aumentado, estradiol alterado, porque o pessoal acha que estradiol ele serve só para a mulher e pronto, e às vezes nem sabe para quê, o que vai fazer na mulher. Estradiol serve também no homem. Tem muito homem que usa esteroide, aí começa a bloquear o estradiol e aí diz que está com problema de ereção, está sem libido. Estradiol também estimula a libido no homem e na mulher. O que é que o estradiol faz aqui na cabeça? Ela controla o que é fome e saciedade também, assim como os outros dois hormônios que eu falei mais cedo. Ele controla também o que é o nosso ajuste de paladar, então o seu paladar altera e você tende a querer comer mais alimentos doces. Então você vai ter uma mudança de comportamento alimentar que vai te induzir ao ganho de peso, assim como o metabolismo das nossas mitocôndrias, que são aquelas organelas que vão estimular, que são basicamente a base do funcionamento, a maquinaria do nosso metabolismo, elas também vão ser prejudicadas. Então, dessa forma, não só porque estradiol é um hormônio e acabou, porque ela vai desregular algumas coisas na gente que vai piorar o nosso comportamento e o nosso metabolismo. E aí a gente vai tender a ganhar peso. Bem, eu não sei nem quanto tempo durou, mas eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho. Essa live vai ficar gravada, ela vai para os nossos canais e tudo. E espero que vocês acompanhem, que vocês gostem. Deixa eu ver a última, porque o pessoal fala de hormônio, aí eu me empolgo. Uso de hormônio em fase de menopausa.
Pode engordar? Não. Quer dizer, pode se você usar errado, mas se a reposição for bonitinha e você ficar funcionando de uma forma fisiológica, adequando suas rotinas todas certas, elas vão te ajudar a manter o seu peso eutrófico. Bem, é isso, pessoal. Bom dia, 11 horas. Vixe, demorou uma hora. Confere lá no Instagram, vai ficar depois. Depois a gente sobe para os outros canais, beleza? Bom dia.